A gente está fazendo sempre aqui agora o estudo, né? Começou no finalzinho do ano passado, por isso que está na segunda lição, que é a lição número 2 hoje, que é Segue-me Tu, do livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Quem tiver interesse no livro, ele está à venda na secretaria. Então, eu vou abordar da seguinte forma, né? O estudo desse livro. Eu vou primeiro fazer a leitura fluida, depois cada parte eu vou estar comentando, tá? Para a gente entender melhor. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique aqui até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Então, esse livro sempre começa com uma pequena frase, né? Usa versículo do Evangelho. No caso, o Evangelho de João, capítulo 21, o versículo 22. Essa passagem, só elucidando, é uma passagem que Jesus se aparece depois de crucificado, e a terceira aparição que ele teve. E nessa aparição eles estavam num barco pescando. E no caso, Pedro perguntava sobre João, o que seria o destino de João. E ele fala: o que importa a ti? Segue teu caminho. Basicamente, esse é o contexto da história lá no Evangelho. Mas vamos agora ver o que Emmanuel, né, disse sobre essa história. Vamos ler. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção, ou seja, deserção, pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então agora eu vou comentar cada uma das frases, parte a parte, de pedaços, né, parágrafos, e para a gente poder compreender melhor esse texto. Então, vamos lá de novo, né? Segue-me tu, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, né? E ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, primeiro está aí o texto de Jesus. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. João, capítulo 21, versículo 22. Então vamos lá, vou ler até o final aqui e comentar. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta.
É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Olha, gente, acho que essa é uma reflexão que serve. Aqui está dizendo que nas comunidades de trabalho cristão, mas isso eu diria que é válido em quaisquer situação. Em qualquer lugar que nós estejamos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, ou seja em alguma atividade religiosa, cristã ou não, a gente tem que se preocupar com a nossa parte. A dos outros é dos outros. O nome já está falando. É isso que está sendo dito aqui. Simples dessa forma. Então, o ser humano tem essa tendência, né, de olhar o que acontece e julgar. Mas, enfim, a gente nunca vai ser capaz, no texto um pouco à frente comenta isso, de saber o que realmente está acontecendo ali. E esse último parágrafo deixa bem claro que o mundo estaria muito melhor se cada um estivesse se preocupando com os seus problemas. Dentro, por exemplo, do nosso centro espírita, cada um cuide da sua parte. E assim, então, a sua tarefa, né, os voluntários, até mesmo quem vem aqui ser atendido. E a gente teria um local bem melhor, como em qualquer coisa que a gente tem. Cada um faça a sua parte. E se tem alguém que tem que reclamar, é o chefe, né, se for na sua profissão. Não são os funcionários que estão ali no mesmo nível da pessoa. Se o chefe achar, ele tem que ir lá e procurar e chamar a atenção. E assim por diante. Aqui também, se houver alguma coisa, talvez, né, alguém da direção possa orientar a pessoa que esteja precisando, né? Eu mesmo posso fazer isso, ou alguns dos disciplinadores. Então, cada um cuidar do seu, dar dados da sua conta. É essa a ideia. Vamos para o próximo parágrafo. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam, muitos o consideram portador de perigosas tentações, movimentos comentários e julgamentos à pressa. Às vezes, a pessoa vai para uma outra função, seja aqui num ambiente religioso, numa casa espírita ou em outra religião qualquer, ou, sei lá, é convidado para a direção de alguma coisa, ou até o contrário, né, ele se movimenta para sair dessa casa. Enfim, não interessa. O que ele diz aqui é o seguinte, que Deus sabe, né? Jesus está encaminhando a cada um aquilo que ele precisa. A gente não sabe de todas as definições, mas se acontece, está acontecendo, deve ter alguma razão, às vezes, que a gente não é capaz de compreender. A gente não pode julgar a função de alguém, por exemplo, resolver. Se você está lá no seu trabalho, vamos dar um exemplo do trabalho, que acho que é mais próprio nesse caso. A pessoa está lá trabalhando, de repente ela se demite, né, e se resolve escolher um outro caminho. De repente era melhor para ela, é isso mesmo. Mas se não for também, ela vai estar aprendendo que não era. Também é aprendizado. Tudo é aprendizado. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção, ou seja, deserção, pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Então, a gente vê essas coisas, né, em todas as situações. Às vezes, uma pessoa pode, de repente, deixar a casa espírita ou outra religião que ela tenha e procurar outro rumo. De repente, ela vai conseguir fazer mais lá. Quem somos nós para julgar isso? Será que a gente tem a capacidade de ver todos os ângulos, como está dizendo ali, todas as questões para julgar isso?
Isso está sendo colocado aqui dentro de um esquema religioso, dentro de uma instituição religiosa, mas mais uma vez eu falo, serve para o trabalho, né? Quem somos nós para julgar essas causas e entender o que aconteceu? E serve também para a nossa família. Às vezes alguma pessoa, um amigo, né? Ou uma pessoa até mesmo da família resolve sair e nunca mais aparece, sei lá, ou se afasta da família. Talvez tenha sido a melhor hipótese. Uma vez uma pessoa me disse uma coisa que eu achei que tem uma certa sabedoria. Se você tem uma dificuldade de convivência com uma pessoa e essa dificuldade é muito grande, chegando às vezes até às vias da violência, ou próximo disso, verbal, ou pior ainda se física, será que não é melhor se afastar? Quem somos nós para julgar? Às vezes até elas se dão bem em momentos, mas chega uma hora que dá uma questão e a coisa fica muito ruim. Às vezes talvez a melhor solução seja essa, mas cada um tem que tomar a sua decisão, seja ela no trabalho ou em quaisquer outro lugar, seja em família. Isso é muito pessoal, cada um tem que saber o que é realmente, isso é muito pessoal. Não podemos julgar. Se a gente está numa situação dessa, é rezar mesmo, pedir orientação a Deus, até os guias aqui também podem ajudar em alguma coisa, mas no fundo a decisão é própria nossa. Não tem jeito, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade aí e avaliar. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Então, Jesus, o bom pastor, disse, está lá no Evangelho, que nenhuma ovelha vai ser esquecida, ou seja, nenhum de nós, que somos o rebanho do Mestre Jesus, vai ser esquecido. Então, se há alguém que se afasta, vão passar dentro do tempo religioso, né? Pode ser uma coisa tão simples quanto uma pessoa que frequenta essa casa vai para outra, não há nenhum problema. Tá? De repente, o caminho dela seja lá. E outras vezes também estão em outra casa e vão vir para cá. Não há essa... Deus sabe, né? E o coração da pessoa também, qual que vai ser o melhor lugar para cada um. Mas não tenho a menor dúvida que Jesus, o nosso Mestre Jesus, que é o governador do nosso planeta, está olhando por todos nós e com certeza sabe o melhor caminho para cada um. E aí aqui também, mais uma vez, fala dessa questão super importante. Convém o quê? Que nós façamos a nossa parte da melhor forma possível e parar de ficar prestando atenção no que os outros fazem. Isso é uma grande lição de vida, difícil de ser adquirida, mas muito importante. Se tem pessoas melhores que nós, pode servir de exemplo. Mas se tem alguém que você acha que não é e tal, seja lá, faz algumas coisas que você acha condenável, enfim, que seja um exemplo para você não repetir. Ponto. E fique para você mesmo. Chico tinha uma frase muito interessante sobre essa questão. Ele dizia: se você não tem nada de bom para falar de uma pessoa, não fale nada. Segue dentro dessa linha. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se o irmão parece desviar das teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que importa a ti? Segue-me tu. Agora, voltando ao contexto puramente religioso, independente em qual situação da vida que você esteja, seja num templo religioso, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, sigamos o que o Mestre nos disse, ou seja, que te importa a ti, segue-me tu. Façamos o que está no Evangelho,
amor, caridade, respeito. Se estamos seguindo essas linhas, fazendo o nosso melhor dentro disso, com certeza estamos seguindo o Mestre Jesus. Ou seja, estamos lá seguindo o nosso pastor do rebanho do planeta Terra. E os outros, a gente mal consegue mudar a gente mesmo. No máximo, se alguém vier nos procurar e perguntar: fulano, você poderia me ajudar? Essa é a hora mais importante. Se alguém vem te procurar, é a hora que ela está aberta realmente a uma ajuda. Ajude-a. Mas em quase qualquer outro caso, a gente não consegue mudar ninguém. Nem a gente mesmo. Quantas pessoas aí gostariam de fazer coisas diferentes, seja em quaisquer situação, e não consegue? Quantas? Eu me coloco. Às vezes eu gostaria de que eu fizesse algumas atitudes diferentes, se fosse, sei lá, depende. 1001 situações que às vezes eu gostaria e às vezes eu vejo que eu não consigo. Eu tenho minhas limitações. Todos nós temos. Então eu gosto muito de refletir sobre isso. Como a gente pensar que a gente vai mudar os outros, sendo que às vezes a gente não consegue mudar nem a nós mesmos? A maior parte, por exemplo, vou dar um exemplo forte, a maior parte dos alcoólatras estão loucos para parar, mas não conseguem. Você acha que eles não querem? A maior parte, tem exceções. Está louca para parar, mas chega uma hora que dá uma vontade, vamos dizer assim, impossível, a pessoa vai lá e volta. É uma grande lição mostrar que nós somos pequenos, mas que a gente possa procurar então mudar nós mesmos e deixar os outros, cada um, seguir a sua parte. Enfim, sigamos ao Mestre Jesus. E eu termino com essa imagem, que nós possamos ser o rebanho do Mestre Jesus, procurando seguir o seu evangelho de amor, de caridade, de respeito, de paz, inclusive na reunião de hoje, né? E inclusive sempre. Com amor, com paz e luz, possamos nós seguir a nossa caminhada, possamos nós seguir ao Mestre Jesus.